Graça e paz, amados. Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes. Juízes 6. Juízes 7, 2. Juízes, capítulo 7, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: na minha própria mão te livrou. Aí, mais para trás tem o 7. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos. Semana passada, quando eu saí daqui, eu chorei aos pés do Senhor, né? Porque tinha pouquinha gente, e aí eu me senti: ô Senhor, por que o Senhor me levantou para isso? Eu também estava enferma, então uma seta do inimigo vieram, né, sobre a minha vida. E ele falou ao meu coração no livro, nessa passagem de Gideão dos 300. Ele disse o seguinte: você é fraco mesmo, nós somos fracos mesmo, mas por que ele nos levantou? Porque o poder que tem que estar aqui é o poder dele, é na força de Jesus. Vai ser o milagre vai acontecer na força do nome de Jesus. Não é o departamento dela, não é a igreja de Patos, né? É o nome de Jesus, é no poder de Deus. Ele usa pessoas muitas vezes improváveis. Ele usa a menor da casa. Gideão falou, se vocês estão lembrados da história de Gideão, ele fala: ô Senhor, a minha casa, a minha família é a mais pobre de Israel, né? E eu sou o menor da minha casa, mas Deus chamar Gideão para libertar os israelitas da mão dos medianitas, né? Inclusive, quando ele chamou muita gente, Deus falou: tá muito esse povo, manda os covardes e os medrosos voltarem. E no final ficaram 300. E ele usou o quê? Cântaros, trombetas e tochas. E quem vai para a guerra costuma levar armas, né? Então ele usou pessoas improváveis, pessoas poucas e armamento diferenciado. Por quê? Para provar que o poder vem dele. Isso aqui é para ele. A glória é dele. Então quem tem que aparecer aqui não somos nós, como igreja de Lapão, ou o departamento dela, ou a igreja de Patos. É no poder do nome de Jesus. Nosso Deus precisa ser glorificado através disso. E eu creio que durante a semana muitos tiveram o mesmo problema que eu. Estamos cansados da batalha, muita guerra travada, muita luta, muitas dificuldades vieram sobre nós. E a gente vai se desanimando, vai ficando meio triste. Mas aí o Senhor manda dizer: reanima-se no Senhor. Eu estou contigo, eu vou à frente, eu vou fazer. O plano que Ele tem para esse povoado vai ser independente de nós. Ele só está nos usando para derramar o seu poder sobre esse lugar. Amém? Então nós vamos orar agora, vamos baixar nossa cabeça, fechar nossos olhos e vamos pedir a Deus um renovo. Senhor, eu sou fraco mesmo, eu sou limitado mesmo, nós estamos enfermos, falo isso pela minha própria casa, nós estamos em minoria. Mas quem tem que resplandecer aqui é o Senhor. Então Ele vai nos capacitar, Ele vai nos alimentar de esperança e de fé. Ele vai sustentar e fortalecer a nossa fé, para a gente continuar até o dia 21. Né? Então vamos orar e pedir esse renovo a Deus. Você esteja aí agora clamando ao seu Pai, confesse a Ele. Não é pecado se sentir fraco, não é pecado se sentir o menor da casa. Mas vamos confiar que o Senhor vai agir.
E Ele quer agir nesse lugar. E Ele é poderoso para isso. Oh Deus, muito obrigado porque estamos aqui mais uma semana. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. E te pedimos nessa noite, Senhor, um renovo. Renova, nos sustenta. Sustenta o nosso corpo, repreendendo toda enfermidade. Sustenta a nossa fé. Que possamos nos alimentar, Deus, dos feitos que o Senhor já fez no passado e que o Senhor pode fazer também no presente, porque o Senhor é o Deus que não muda. Tu és o Deus infinito, Tu és o Deus de poder e nos chamou aqui para nos unirmos como igreja em intercessão por esse povoado. O Senhor esteja tendo misericórdia de nossas vidas. Somos fracos, somos falhos, somos poucos, mas nos permita, Senhor, ver a Tua glória e Teu agir nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Que possamos estar revigorando nossas forças, que o inimigo quer isso. Ele quer que a gente fique prostrado, ele quer que a gente fique com medo, ele quer que a gente fique desanimado, porque a gente não está vendo o céu se abrir, mas é no tempo de Deus. Ele vai vir sobre esse povoado e agindo, e ninguém vai lembrar, foi a igreja de Pagos que fez aquela proposta de oração e tudo se transformou, mas vai lembrar do poder do nosso Deus sobre esse lugar. Amém? Vamos louvar, vamos orar com animação, porque Deus é o Deus que quer de nós louvor e adoração. Graça e paz, amém? O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. Ele vem, trazendo solução. Ele vem, trazendo solução. Seus cabelos são maré. E seus cabelos são maré. E nos seus olhos, a cor.
Aleluia, glória a Deus. Que animação, esse louvor ficou marcado nesse propósito aqui em paz, né? É a nossa cara. Obrigada, Tacinho, você é uma bênção. Nós já nos reanimamos no Senhor. Nós já nos alimentamos de fé e esperança novamente. Vamos deixar toda tristeza, toda dúvida, toda seta do inimigo para trás. E agora nós viemos fazer o que? Nós vamos fazer o que está proposto. Vamos orar. Orar. A igreja tem que parar de pensar que tem que ouvir oração só de um. O presbítero ora, o pastor ora. A igreja tem que abrir a boca. É clamor. Sempre o clamor teve poder. Porque desde lá do Êxodo, quando o povo de Israel clamou, foi que Deus enviou Moisés. Quer dizer, o clamor tem poder na força do clamor da sua igreja. Então, vamos clamar. É o momento para a gente orar agora pelas famílias, pelos pedidos de oração, pelas famílias de paz. Vamos fazer como sempre fizemos. Vamos colocar a mão no lugar que você conhece alguém, que você está na cidade, no povoado, né? E vamos abrir a nossa boca e clamar e pedir as misericórdias sobre esse povoado, né? E para isso nós vamos, como intercessores, nos colocamos na brecha. Sei que foi difícil para todo mundo estar aqui. Cada um enfrentou a sua luta no individual. Mas nós chegamos. É porque Deus nos queria aqui. Amém? Então vamos começar, vamos clamar. Coloca a sua mão lá da direção do povoado, onde você conhece alguém, onde tem alguém que você espera que se renda aos pés do Senhor. As pessoas que têm um nome ali na caixa, lembra deles, todos que tem ali. Então vamos orar, clamando a Deus as misericórdias dele sobre nossas vidas. Oh Deus, mais um dia estamos aqui na tua presença. Senhor, nós nos colocamos na brecha do povoado de paz. Oh, Deus, que o teu exército de anjos aqui vai abrir o céu, Senhor. Vai dissipando todas as trevas. Venha ao nosso encontro nessa hora. Sabemos que somos fracos, somos perfeitos, somos, meu Deus, incapazes sem a tua presença. Precisamos de ti, Deus, na dependência do teu nome. É que clamamos pelo nome de Jesus Cristo. Que haja salvação nesse lugar, que haja renovo, que haja, Deus, cura, libertação a cada povoado, a cada circunvizinhança que tem aqui de baixo, meu Deus. Tu conhece o coração de cada um. Cada lar seja abençoado agora, em nome de Jesus. Venha, Deus, na tua paz, que recebe todo o entendimento da primeira casa até a última. Vai, meu Deus, em tantos lares. Vai levando a tua cura, vai levando o teu novo, vai levando a tua paz. Oh, Deus, Deus és tu. Sem ti nada podemos fazer. Sem tua presença aqui nada podemos fazer. Venha ao nosso encontro, venha abençoando esse lugar. Vai repreendendo, quebrando todas as maldições, quebrando a maldição da vigária, a maldição da bebida, a maldição do espírito de suicídio. Oh, Deus, vai quebrando tudo em nome de Jesus, porque tu és o único que pode fazer isso, Senhor. Tenha misericórdia desse povoado, abençoa essa igreja, abençoa a vida de Michel, da sua família. O Senhor tem revestido ele, Deus, do teu poder, para suportar as lutas e as adversidades que se encontram aqui nesse lugar. Mas o Senhor vai repreendendo toda forma de mal, tudo aquilo que vem para trabalhar com a obra, a crescer nesse lugar. Aviva a tua obra, Senhor, aviva o nosso coração. O Senhor esteja transformando nossas vidas, assim como o Senhor vai transformar a vida das pessoas que moram nesse lugar. Vai, ó Deus, enviando os teus dons. Vai, Senhor, pelo teu poder. Em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença. Os nomes que estão nessa caixa do coração. Tu conhece a vida de cada um. Tu sabe o que cada um está passando. Deus, venha com teu poder por nós, Deus, que nós pedimos que estão ali. Que venha fazer, ó Deus, o que ninguém pode fazer. Tu faz o impossível. Tu usa o improvável. Tu usa meios adversos para fazer a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, Senhor, nesse povoado. Que esse povoado seja reconhecido por um lugar que te busca, um lugar que te adora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar louvando?
em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado nunca. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Declarar: Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, aleluia. Santo, Santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Santo, aí, Santo, oh Jesus, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É bom louvar. Você está enviando sua oferta de sacrifício de louvor a Ele. E agora, no momento da palavra, Ele está falando conosco. Né? Eu chamo agora o preletor da noite. E que está assim, faça a oração pelo nosso preletor. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Amém.
Vamos abrir a palavra do Senhor antes de orarmos. Em Romanos capítulo 10, a partir do verso número 13. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade do Senhor nessa noite. Obrigado porque nós cantamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor e adoramos ao Senhor de todo o nosso coração. O Senhor preparou a nossa vida, o Senhor prepara a nossa vida e prepara o nosso terreno agora para receber a palavra do Senhor. Para que a semente nessa noite seja caída numa terra arada, fértil, maravilhosa diante do Senhor. E que nessa noite esconda o teu servo, presbítero Michel, atrás da tua cruz, para que o que ele venha falar venha a ser do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha aparecer e ele venha diminuir, como João 3:30 diz. Convém que ele cresça e eu diminua. Nós louvamos ao Senhor e te agradecemos. Recebe o Senhor a nossa oração e queremos ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Todos abriram a palavra do Senhor? Romanos capítulo 10, a partir do verso número 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Que o Senhor, por conta da sua bondade, graça e misericórdia, possa estar falando conosco nessa noite. Amém? Irmãos, nós vivemos em um tempo em que muitos desejam salvação, mas muitos poucos querem falar de salvação. Muitos oram para que Deus salve, mas poucos se dispõem a ser instrumentos dessa salvação. Paulo, em Romanos 10, ele responde a uma pergunta essencial para nós: como pecadores são salvos? Qual é o papel da igreja nesse processo? E Paulo, em Romanos, eu já falei, eu estou expondo a palavra aqui todas as quintas-feiras em Romanos. E a gente vê que Romanos é uma exposição, a maior exposição teológica, uma das maiores exposições teológicas da Bíblia, onde Paulo discorre o porquê, como nós somos salvos, como que pecadores são salvos. E Paulo responde essas questões e qual é o papel da igreja nesse processo de salvação. O apóstolo mostra que Deus é absolutamente soberano na salvação. Não é que ele determinou um meio, ele determinou o meio, a proclamação do Evangelho. O texto de Romanos 9, que antecede esse texto que nós lemos, entre Romanos 9 e Romanos 11, trata da soberania de Deus e da responsabilidade humana na salvação do homem, na salvação do pecador. Paulo, ele lamenta que muitos israelitas, eles rejeitam a Cristo, e não por falta de oportunidade, mas por causa da incredulidade. E aí no capítulo 10, ele afirma: a justiça não vem pela lei,
Porque os israelitas, eles têm a confiança na lei, eles creem na lei, mas eles não creem no Jesus que a lei sempre apontou para ele. Portanto, Paulo está ensinando aqui para os irmãos que a justiça não vem pela lei, a justiça vem pela fé. E essa fé surge ao ouvir a mensagem. Qual mensagem? Acerca de Cristo, o nosso Salvador, aquele que veio para nos redimir de toda culpa, aquele que veio para nos redimir de todo pecado, de toda condenação que estava imposta sobre nós por causa do pecado. Cristo veio para nos redimir de todo pecado. Amém? E essa fé surge ouvindo essa mensagem, a mensagem da palavra de Deus. E a pergunta que nós fazemos é: qual é a participação nossa nisso? Uma delas é orar, né? É isso que nós estamos fazendo esses dias, intercedendo, jejuando por pessoas, pelo povoado. Eu estava ali enquanto a irmã pediu para a gente orar, você virar para um determinado lado, que você tivesse desejo de orar. Eu orei por todos os lados. Orei por patos, orei por pedras, orei por tanques, porque todos esses lugares precisam ser alcançados pela graça do Senhor. Todos esses lugares precisam ser alcançados pela misericórdia de Deus, precisam ser salvos, assim como nós também fomos, quando nós recebemos a palavra do Evangelho. Amém? E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, sobre o Deus que salva por meio da palavra proclamada. Amém? Amém. No verso 13, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, Paulo aqui começa com uma promessa. Ele não começa com ordem, não começa com ameaça, ele começa com graça. A promessa pela graça do Senhor, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, essa frase foi retirada de Joel, capítulo 2, verso 32. Um texto originalmente ligado ao juízo e à restauração permitida por Deus. E aqui Paulo, ao citar Joel, ele está dizendo o seguinte: aquilo que era promessa no Antigo Testamento se cumpre plenamente agora em Cristo. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma promessa, não é algo que é duvidoso. Talvez você será salvo. Não, aquele que invocar de fato será salvo pelo Senhor. Então Paulo, ele chama o texto de Joel à tona, dizendo: olha, aquilo que Joel dizia que era uma promessa, agora se torna uma realidade. Todo aquele, não é apenas, independente do contexto social, se mora num lugar grande ou pequeno, se é inteligente ou se não é tão inteligente, se é letrado ou se é iletrado, não importa. O que importa é que todo aquele que invocar o nome do Senhor pode ser salvo. E aqui Paulo está dizendo uma verdade que é dura para aquele povo de Israel, aquele povo os israelitas, porque ele está dizendo assim: a salvação não está restrita somente ao povo de Israel. E é isso que eles creem. A salvação não está restrita apenas ao povo de Israel. Ela não está restrita em um grupo moralmente superior, ou seja, que guarda leis, que guarda princípios, que guarda valores, que guarda os princípios do mundo. Porque muitas vezes tem muita gente, irmãos, que você vai falar que se você não se converter ao Senhor Jesus, ele vai para o inferno, ele vai ficar retado, porque ele acha que ele cumprindo as leis dessa terra somente é suficiente para ele herdar a salvação. Eu conversando com um colega meu, ele descobriu um problema de coluna, e eu falei: tu não vê outra lua? Ele ficou brincando assim. Aí ele falou: se tu é doido, não sei o que. Eu falei: você tem outra lua? Não tem outra lua não, só tem uma lua. Ele falou assim: eu falei: e se você morrer, você não tem convicção que você vai para o céu não? Ele falou assim: tenho. Por que você tem convicção que você vai para o céu? Ah, porque eu sou um homem bom. Eu falei: tu acha que tua bondade vai te levar para o céu mesmo? É por meio de Cristo que eu jogo. Eu falei com ele. Irmãos, ela não está restrita a um grupo moralmente superior, só porque guarda valores e princípios.
algum valor e princípio da sociedade. Ela não está restrita a uma classe social. Não é somente rico que será salvo, não é somente pobre que será salvo. Não importa quem seja, não importa onde ela mora, onde ela está, se ela tem condição, se ela não tem, aonde a graça do Senhor invade, aonde o coração se amolece, aonde a bondade do Senhor invade o coração, não há quem resista. Aonde a graça do Senhor invade, não há quem resista a mensagem do Evangelho, não importa quem seja. Portanto, a mensagem, ela não está restrita, essa promessa não está restrita a uma classe social. A porta está aberta para todo tipo, e aí eu vou dizer, de pecador. Não importa o quão pecador ele seja, não importa o tanto de atrocidades que ele pode ter feito nessa vida, se a graça do Senhor os alcançar, ele será um novo homem, uma mulher transformada pela graça do Senhor Jesus. Amém? Isso, irmãos, não significa universalismo, todos são salvos, não. A gente vai aprender que o Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê e para a condenação daquele que não crê. Cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. Significa a universalidade do convite. Todos devem fazer esse convite, a todos a quem nós tivermos a oportunidade. A maioria das pessoas que nós vamos pregar o Evangelho, a maioria não vão aceitar o Evangelho. A maioria da pregação da palavra, para quem ouve, ela é rejeitada. Essa é a realidade, irmãos. Olha quantos habitantes tem em patos e pedras, e olha quantas pessoas estão nas igrejas servindo ao Senhor. Isso é a realidade de todos os lugares. Porque nem todos, a maioria, que vão ouvir a palavra do Evangelho, vai recusar. Portanto, irmãos, significa isso universalidade do convite, não universalidade do resultado. Porque às vezes a gente vai pregar o Evangelho e a gente vai se sentir cansado, e o que vai aparecer é o seguinte: como é que eu vou pregar? Porque qual o sentido disso, de eu estar pregando e ninguém se converter? Mas a nossa obrigação é pregar o Evangelho. Amém? Paulo aqui está falando da promessa universal da salvação. E ele diz assim, invocar, todo aquele que invocar. Invocar, irmãos, é mais do que mencionar o nome de Jesus. A palavra original aqui é clamar, reconhecendo. Clamar a Jesus Cristo, reconhecendo a nossa culpa, o quão pecadores nós somos, o quão falhos nós somos, o quanto a nossa injustiça, como a palavra do Senhor nos diz, não passa de um trapo de imundícia. É clamar, reconhecendo a minha incapacidade de herdar o céu pelos meus próprios méritos. É clamar, irmãos, reconhecendo a suficiência de Cristo Jesus nas nossas vidas. Invocar envolve arrependimento e fé. O nome do Senhor aqui, no contexto de Romanos, esse Senhor aqui é Jesus Cristo. Paulo está afirmando algo extremamente forte aqui, principalmente para aquela época. Que essa ideia do Deus encarnado que se fez homem ainda estava muito novo para eles. Era difícil de entrar na cabeça deles de que o Verbo que estava lá desde o princípio da criação, se fez carne e habitou entre nós. Para eles era algo muito difícil de entender. Mas aqui Paulo faz essa declaração forte, dizendo que Jesus é o Senhor do Antigo Testamento. Jesus é o Senhor do Antigo Testamento. De que Jesus é o Exu, o Yahvé, o Yahvé encarnado, aquele que se fez carne por nós. Porque toda a Escritura aponta para Cristo Jesus. E ele termina o versículo dizendo: será salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, não é talvez seja salvo, não é, pode ser que seja salvo. É uma promessa objetiva.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, aquele que estender a mão ao Senhor, de maneira nenhuma, ele deixa a mão estendida. Porque todo aquele que estende a mão para o Senhor, todo aquele que invoca o nome do Senhor, é porque o Espírito Santo de Deus está fazendo algo nos seus corações, e o Senhor está disposto a estender a sua mão também para resgatar do lamaçal do pecado. Se a gente não compreende isso, é porque nós não fomos salvos ainda, porque nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos presos, nós estávamos cegos, sem entendimento, mas o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor quebrantou o nosso coração, e nós aceitamos a Cristo, não por pressão, mas por prazer, porque o Espírito Santo me convenceu que eu sou pecador, que eu preciso da justiça de Deus, que a minha justiça não passa pelo trato comum disso. Irmãos, ninguém está salvo por herança familiar, ninguém está salvo por tradição evangélica, ninguém está salvo por proximidade com a igreja. Isso já levanta uma grande questão. Como alguém invocará se nunca ouviu quem é Cristo? Como alguém invocará se não ouviu quem é Cristo? Irmãos, aí existe uma necessidade. A necessidade da pregação. E Paulo, no verso 14, constrói um raciocínio gradativo, lógico. Ele vai falar invocar, crer, ouvir e pregar. Aqui, irmãos, ele está mostrando que a fé não nasce do vácuo. A fé não nasce do nada. A fé não nasce de alguém que construiu um pensamento em si mesmo. A fé não nasce de algo abstrato que você não pode tocar, que você não pode conhecer. A fé não nasce do vácuo. E aí Paulo começa a fazer os questionamentos para gerar reflexão para aquele povo. E também gerar reflexão para as nossas vidas nessa noite. Ele vai dizer: como invocarão aquele em que não creem? Como invocarão aquele em que não creem? Ninguém clama a um desconhecido. Ninguém clama a um desconhecido. É preciso saber quem Cristo é antes de confiar nele. É preciso saber quem é Jesus. Por que você está aqui hoje? É porque hoje você sabe quem é Jesus, sim ou não? Você sabe que Jesus é quem te redimiu de todo o pecado, de toda a culpa. Você sabe que Ele é o seu Salvador, de que Ele morreu pelos seus pecados e de que Ele está vivo à destra de Deus Pai, e você vive numa esperança da salvação, porque Ele nos prometeu voltar para buscar o seu povo. Você sabe, é por isso que você está aqui, é por isso que você resiste à sua própria carne, é por isso que você busca a santificação, porque você sabe quem é Jesus, mas existem milhares de pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem esse Jesus. E é por isso que ele prossegue com um questionamento: como crerão naquele de quem nada ouviram? Fé não é sentimento. Fé tem conteúdo. O objetivo da fé é uma pessoa real, com uma obra real. Não dá para invocar o nome do Senhor sem conhecer o Senhor. Não dá para invocar o nome de Jesus sem saber quem Jesus é. Talvez você esteja me perguntando: mas Michel, num tempo desse, todo mundo já ouviu falar de Jesus. É verdade. Mas tem vezes, irmãos, que até os crentes têm dificuldade de dizer quem é Jesus. O porquê que está na igreja. Tem dificuldade de dizer em quem eles creem. O que Jesus fez por eles. Volta e meia, irmãos, a gente vê isso numa análise do conselho para batizar, para dar a pública profissão de fé. As pessoas têm dificuldade de responder quem de fato é Jesus na sua vida. A gente vê isso às vezes. E aqui, irmãos, Paulo está dizendo: como crerão naqueles de quem nada ouviram?
Muitos conhecem a Jesus, se dizem cristãos, mas não conhecem a obra do Senhor Jesus. E aí Paulo continua dizendo: como ouvirão se não há quem pregue? E agora aqui Paulo usa um verbo que significa proclamar publicamente. Proclamar o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Não é apenas conversar, não é apenas dar exemplo, é falar de Jesus. Eu não sei quantos anos você tem de servo de Deus, mas tem gente, eu não estou dizendo que é daqui, mas tem gente que é possível contar nos dedos quantas pessoas ele já falou de Jesus. Dá testemunho, e o testemunho é importante. Eu já venho pregando há muito tempo isso, em lugares pequenos como esse, o testemunho é importantíssimo. Mas o que Paulo está dizendo que nós devemos é proclamar o Evangelho. E aqui, irmãos, nós aprendemos o seguinte: aprenda isso, que Deus amarrou a salvação à pregação. Não há salvação sem pregação. Não há salvação sem proclamação do Evangelho. Não é porque Deus seja limitado, mas é porque Ele é um Deus relacional que se revela por meio da palavra. E é preciso pregar a palavra. É por isso, irmãos, que nós precisamos conhecer a palavra. Porque, irmãos, às vezes a gente olha os pregadores que eles não conhecem a palavra. Ele lê o texto, ele some daquele texto e nunca mais ele volta para o texto. Ele fala sobre milhares de outros assuntos, mas ele não fala da palavra. E tem uns pregadores que inventam algumas coisas que a gente fala assim: onde é que está isso aqui na palavra, pelo amor de Deus? Irmãos, aí uma pessoa uma vez levantou o questionamento: então, se não é a palavra que está sendo pregada, há salvação nesse lugar? Aí ficou o questionamento. Porque se a palavra não é pregada, não há salvação. Se a palavra não é pregada com fidelidade, não há conversão. Se a palavra, irmãos, não molda o meu caráter, é porque duas coisas: eu não estou prestando atenção na palavra, ou aquilo que eu estou ouvindo não é a palavra, não vem de Deus. É por isso que nós prezamos pela palavra. É por isso que nós chamamos a atenção dos crentes para lerem a palavra, para conhecer a palavra de Deus, para ter um relacionamento com Deus. Porque, irmãos, não dá para adivinhar as coisas. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele vai nos capacitar para dizer aquilo que precisamos dizer na hora da pregação do Evangelho. Mas é preciso conhecer a palavra, porque senão eu vou ficar inventando coisa que não existe. E aí o nosso ministério muitas vezes se torna infrutível. Eu estou falando do ministério pastoral, não. Eu estou falando do ministério para o qual Deus te chamou. Se Deus te chamou, te converteu, e você está aqui nessa noite, é porque Ele te chamou e te convenceu para pregar o Evangelho. Não foi só para salvação, não. Foi para um propósito, que os anjos, a propósito, queriam pregar o Evangelho. Mas essa missão ficou para mim e para você. Irmãos, uma igreja que abandona a pregação, abandona o meio que Deus estabeleceu para que vidas fossem salvas. A igreja que abandona a pregação, abandona o meio que Deus estabeleceu para que muitas pessoas fossem salvas. A gente vê tanto. Um dos maiores motivos de oração da igreja hoje é pelas suas famílias. Porque os nossos filhos não estão aqui. Muitos dos nossos netos não seguem a mesma fé que nós seguimos. Muitos familiares nossos não estão servindo na mesma fé que nós temos. E um lar que nunca fala de Cristo cria filhos expostos a tudo, menos ao Evangelho. Tem pais, às vezes a gente encontra pais de colegas, de amigos dos nossos filhos e fala assim: eu falo tanto para seu filho carregar meu filho para a igreja, mas muitos daqueles pais não têm interesse por Deus, nem pela sua palavra, mas querem que seus filhos sigam a Deus. O Evangelho precisa ser proclamado dentro das nossas casas.
a palavra de Deus precisa ser proclamada dentro das nossas casas também. Em algum momento dessas gerações de cristãos falharam na pregação do Evangelho dentro das suas casas. Porque nós estamos agora lutando pelas nossas famílias, agora que nós estamos percebendo que muitos estão perdendo seus filhos, estão perdendo seus netos para o mundo. Porque o Evangelho não tem sido pregado dentro das suas casas. Não basta, e a oração é um pilar. Eu costumo dizer assim: oração, Bíblia, comunhão. Pode um avião voar sem muitas asas? Não dá para o crente viver sem oração, sem leitura da palavra. Não dá para ter comunhão com Deus sem buscar a Ele de fato e de verdade. Crentes silenciosos estão vivendo abaixo do seu chamado. Porque Deus chamou para a gente falar, para a gente proclamar a palavra de Deus. O silêncio da igreja produz trevas espirituais. E nós precisamos acordar como igreja do Senhor. Amém? Eu digo isso, irmãos, porque se você está orando pela sua família, é só uma parte do que você precisa fazer. É preciso pegar a palavra. E é preciso pregar aquilo que vive. Porque senão você vai estar apenas sendo religioso, sem vida, que as pessoas não vão querer seguir o seu exemplo. E aí, Paulo, no verso 15, ele diz: como pregarão se não forem enviados? Irmãos, aqui Paulo introduz a ideia de autoridade, que para irem precisa ser enviados. Ninguém se auto-envia. Quem é que envia? É o pastor? São os líderes da igreja? Não. Quem envia é Deus. É Deus quem envia. Se Ele te chamou, te salvou, Ele já te enviou a proclamar o Evangelho. Isso significa, irmãos, que a missão não é um projeto humano, não é uma estratégia denominacional, onde a igreja tal e a igreja tal que faz isso, que deve fazer isso. Não. É um projeto divino, é um projeto de Deus, é um decreto do nosso Deus. Irmãos, aqui, quando nós olhamos aqui no Novo Testamento, todo cristão é chamado de discípulo, e todo discípulo é um enviado de Deus para proclamar o Evangelho. O ID não é apenas para alguns, entenda isso, irmãos. O ID de Deus não é apenas para alguns. O tema que vai estar permeando as mensagens nos pequenos grupos, nos departamentos esse ano, está lá estampado agora na igreja. Ide, pregai o Evangelho, no imperativo, é uma ordem de Deus. Todo aquele que foi chamado por Jesus está autorizado a cumprir o ide do Senhor. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo está convocado a cumprir o ide do Senhor, porque o ide do Senhor não é apenas para alguns, é para todos. Amém? E aí Paulo diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa notícia. Irmãos, no mundo antigo, vocês já viram falar da cerimônia dos lava-pés? Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Pedrão, que é todo sanguíneo, falou assim: não, Senhor, eu não sou digno do Senhor lavar os meus pés, não. E o Senhor Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo no meu reino. Ele falou: então me dá um banho, Senhor. Pedrão era 8,80. Jesus está lavando os pés, irmãos. No mundo antigo, pés sujos significavam longas jornadas. Se a gente pegar um caminho de terra aí, nossos pés chegam beleza, não é não? Eu vi na África um trabalho missionário
de alguns irmãos que iam lá pregar de tempos em tempos, e apareceu uma senhora com os pés todos sujos e sangrando, porque ela caminhou muitos quilômetros para poder chegar até aquele lugar para ouvir a palavra do Senhor. Um lugar onde a palavra de Deus é perseguida, onde nem todos têm o direito de poder ter e o privilégio de ter a palavra de Deus. E quem pudesse ter, não tem letra para ler, não é iletrado, não consegue ler. E aí a missionária falou: mas minha irmã, como é que você veio dessa forma? Ela falou: eu não poderia deixar de ter a oportunidade de ouvir a palavra da lei do Senhor. Ela sujou os seus pés, machucou todos os seus pés para ouvir a palavra de Deus. Paixão por estar na palavra de Deus. Irmãos, aqui Deus está dizendo: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra. É que os pés sujos é aqueles que caminham para poder pregar a palavra de Deus. E aqui belo, quem é quem se desgasta para levar as boas notícias. Não é uma questão de estética. Belo não é uma questão de estética, se as unhas estão bem pintadas, estão bem cortadas. Aqui belo, formoso, aqui é o valor, não a aparência. Aqueles que estão dispostos a machucarem os seus pés, caminhando na pregação do Evangelho. Irmãos, quando nós olhamos para esse significado, nós nos envergonhamos, não é não? Porque tem sapato que a gente não tem coragem nem de botar na terra. Tem gente que tem medo de botar até o carro na terra, quanto mais os pés, o sapato. Irmãos, nós precisamos estar dispostos a pregar o Evangelho. A verdade é que muitos de nós estamos dispostos, estamos desejosos que a nossa família seja salva. Eu tenho certeza que se perguntar a cada irmão aqui qual é a quantidade de pessoas que você queria que fosse salvo aqui em Patos, você ia dizer todos. Mas quem está disposto a abrir a boca? Quem está disposto? Quem está disposto a gastar o seu tempo, recursos, a sua voz para pregar o Evangelho? E aí no verso 16, irmãos, Paulo vai dizer assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Paulo está aqui citando Isaías 53. Em Isaías 53 vai dizer: quem creu em nossa pregação? Isso aqui está conectado a Romanos 10 com o servo sofredor, que é o tema de Isaías 53. Irmãos, o mesmo Cristo que foi rejeitado naquele tempo continua sendo rejeitado até hoje. O problema nunca foi falta de clareza, falta de poder. O problema é o coração humano que é caído. E é por isso que a maioria rejeita a pregação do Evangelho. Aqui eu me lembrei até do nosso irmão, seu Deck. Um dia eu chamando, em uma das minhas pregações aqui, eu chamei o povo a pregar o Evangelho, a convidar pessoas. Quando terminou o culto, ele me chamou e me falou: irmão, eu estou cansado de chamar aquele povo. Porque a gente chama e eles acham ruim que a gente fica chamando. Eu não vou chamar mais não. Eu falei: meu irmão, não importa se eles estão aceitando ou não, mas continue sendo insistente, continue chamando, continue pregando, continue falando. Talvez, irmão, você está aqui desanimado, porque há tempos que você vem pregando na sua casa, há anos que você tem orado pela sua família, e em determinados momentos você olha, parece que a coisa está piorando. Não desanime, continue, porque é o seu propósito, porque como diz o texto, é uma realidade a rejeição. A maioria irão rejeitar, porque nós somos da natureza caída, e graças a Deus que
ministrou o nosso coração, porque nós também estávamos na mesma condição que eles. A rejeição, irmãos, não surpreende a Deus. Deus conhece o coração do homem. Portanto, irmãos, não se cale porque alguém rejeitou. Não mude a mensagem para torná-lo mais aceitável. Um das maiores desastres da igreja contemporânea foi a mensagem de coach, que enche o ego das pessoas, que faz as pessoas chorarem, massageando o ego das pessoas. Olha, você é precioso, é preciosa para Deus. De fato é, porque senão ele não teria mandado seu filho. Mas se você não receber a Cristo, você irá para o inferno. Irmãos, falar sobre céu e inferno. Tem muita gente resistindo a falar sobre o inferno, porque senão vai magoar as pessoas, vai traumatizar as pessoas. Se eu pregar uma mensagem dura contra o pecado, eu vou perder membros, as pessoas não virão para a igreja. Irmãos, não mude o conteúdo da mensagem para tornar mais aceitável. Continue sendo fiel à palavra, mesmo que ela doa, mesmo que ela confronte os nossos pecados. Irmãos, se tem uma coisa que faz o homem ou a mulher refugar, você já viu um cavalo que fica refugando sem querer passar na cerca, porque está estranhando com algum saco, algum gado, não é não, Ricardo, algum gado que começa a refugar, e a gente tange, o bicho vai pro canto, mas não tem quem faça ele passar. Tem gente que quando ouve uma mensagem dura fica desse jeito, espumando pela boca. Mas, irmãos, é essa mensagem que nos confronta, que nos molda, que mexe com o nosso interior, que muda aquilo que precisa ser mudado. Irmãos, é a palavra de Deus que transforma o coração mais empedernido, o coração mais duro, irmãos, aquele que é mais miserável, pode ser alcançado pela graça do Senhor, mediante a pregação da palavra. Não negocie a verdade, seja firme com essa verdade. Amém? Nosso chamado não é agradar pessoas, o nosso chamado é ser fiel a Deus. Amém? Existe uma estimativa hoje de que nosso país tem 210 milhões de habitantes, mais ou menos. Existe uma estimativa que tem 80 milhões são crentes, cristãos. Mais de um terço da população. E o pastor falando um negócio sério, ele falou assim: a maioria dessas pessoas não se converteram, desses 80 milhões. Eles aderiram. Eles não tinham nada para fazer no domingo, acharam um ambiente bom, um ambiente agradável, onde ele poderia passar a noite, porque ele não tinha nada para fazer. Lá ele ouve uma palavra que massageia o seu ego, e aí ele sai e volta para sua casa e continua vivendo a mesma vida. Não há mudança, não há transformação, e ele não conhece quem é Jesus. As pessoas estão aderindo a uma igreja. Tem igrejas que estão colocando espaços VIPs para pessoas famosas estarem sem serem assediadas. Irmãos, tem igrejas que estão, eu já falei aqui, que estão criando boatos gospel, a noite das novinhas, para poder atrair jovens. Há uma adesão porque o ambiente é agradável, mas não há uma conversão de fato, porque a palavra tem sido negociada. Muitos estão tornando a palavra palatável, porque Jesus diz que em Apocalipse 21, aquele texto é maravilhoso, toda vez que eu gosto, que eu quero falar ele, eu dá vontade de chorar, porque não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, porque essas coisas serão passadas. Haverá esse dia, irmãos. Só que Jesus continua o texto, mas aos arrogantes, os presunçosos, e mesmo de coisa lá que ele vai falar, não herdarão, serão lançados no fogo eterno. Essa é a realidade da pregação.
Essa é a realidade da pregação. E aí, por último, no verso 16, ele vai dizer assim: a fé vem pela pregação, e a pregação, verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo fecha o ciclo aqui. Fé, ela não nasce da personalidade do pregador, do carisma do pregador, ou do carisma das pessoas. A fé, ela não nasce da música. Fé nasce quando Cristo é anunciado, quando a palavra de Cristo é proclamada. E quando a palavra de Cristo é proclamada, significa a palavra que fala sobre Cristo, é a palavra que procede do próprio Cristo. Ambas são verdadeiras. Eu estou falando de Cristo, usando a sua palavra. E quando a Escritura é proclamada, Cristo fala. A verdade, irmãos, é que nós precisamos crer na suficiência da palavra. A palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela independe da motivação do pregador. Você lembra de Jonas? Deus chama Jonas para pregar em Nínive. Jonas não quer. Jonas foge. Até que Deus bota ele para ir a pulso. A pregação era para ser feita em 3 dias, percorrendo a cidade. Jonas passa um dia pregando a palavra de todo jeito. Arrependei-vos! Na esperança de que nenhum escapasse. Porque Deus havia anunciado o juízo. Sabe o que aconteceu, irmãos? O primeiro a se converter foi o rei. O rei convoca toda a cidade para jejuar e há um quebrantamento. Há um quebrantamento naquele lugar que diz que até os animais tiveram que jejuar naquele dia. E sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas ficou lá fora da cidade, se mordendo de raiva, porque o povo se converteu. Ele não tinha motivação nenhuma para que aquele povo fosse salvo, mas a palavra foi pregada e aqui houve salvação naquele lugar. Porque a palavra não depende da motivação do pregador, ela cumpre o seu propósito. Ela não volta vazia. Amém? Então, irmãos, se queremos conversões genuínas, se nós queremos famílias restauradas, se nós queremos, irmãos, jovens firmes, nós precisamos de Bíblia aberta, não de entretenimento. Nós precisamos de pregação da palavra, fiel à palavra, não de entretenimento. Não de palestras motivacionais, mas da palavra de Deus sendo anunciada. Amém? Antes de qualquer pecador invocar, Deus invocou o seu próprio plano eterno. Antes de qualquer pregador falar, o Verbo eterno que se fez carne. Antes de qualquer pregador, o Verbo eterno que se fez carne, Jesus, a própria palavra, ele desceu até nós. A palavra encarnada, o pregador perfeito, o cordeiro substituto, ele não apenas anunciou a salvação, ele se tornou salvação. Ele se tornou salvação na cruz. E foi na cruz que Cristo clamou: está consumado. Agora, Ele nos chama a clamar: todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Cristo venceu o maior inimigo, irmãos, o pecado e a morte. E agora, Ele envia a sua igreja para anunciar essa vitória. Ele envia a mim e a você para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Irmão,
Irmãos, muito provavelmente muitos de nós, ou todos nós, não sabemos, não vamos atravessar oceanos para pregar o Evangelho. Mas você pode atravessar o corredor da sua casa e pregar o Evangelho para os seus filhos. Você pode atravessar a rua e pregar o Evangelho para o seu vizinho que precisa da graça do Senhor. Muitos irmãos não conhecerão outras culturas. Mas vocês têm pessoas, todos nós temos pessoas ao nosso redor que não conhecem a Cristo, que não conhecem o Senhor Jesus. Como vocês puderam bem ver nessa mensagem, existe uma grande responsabilidade nossa de proclamar o Evangelho. A vida do crente se resume em 3 pontos, 4 pontos: Bíblia, oração, comunhão e serviço. A Bíblia para você conhecer a Deus e pregar o Evangelho. A oração para você clamar a Deus para que barreiras sejam quebradas, para que o Senhor lhe conceda almas para Ele. Comunhão para que você aqueça a sua fé. Serviço, disposição para pregar. E às vezes a gente usa desculpa, irmãos, temos muitos afazeres. O mundo moderno, irmãos, gerou em nós como se o tempo fosse reduzido. Mas não existe nenhuma outra tarefa que seja mais importante do que pregar a palavra de Deus. Pregar tempo e fora de tempo. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, eis aqui a tua palavra. Ela que é viva e eficaz. Ela independe da minha motivação. Ela independe do meu grau de instrução. Ela tem o seu papel e ela cumpre o seu propósito. Que nessa noite, ó Deus, ela possa cumprir o propósito para o qual o Senhor trouxe ela nessa noite. A minha intenção é despertar, ó Deus, para a nossa missão. Porque nós estamos vivendo uma era de igrejas, de uma igreja acomodada, uma igreja calada, uma igreja indisposta a cumprir o ídolo do Senhor. Quando na verdade a nossa missão é cumprir esse ídolo do Senhor. E portanto, pregai o Evangelho. Nós recebemos o poder de Deus, que é o teu Espírito, sobre nossas vidas, para poder testemunhar, falar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, falar quem é Jesus, porque existe lá fora, Deus, uma multidão de pessoas, existe ao nosso redor, existe no nosso ambiente de trabalho, existe no nosso meio de convívio, ó Deus, pessoas que ouvem falar de Jesus, ouvem falar dos crentes, mas não conhecem os crentes, e nós estamos dormindo, ó Deus. Desperta a tua igreja, Senhor. Os anjos anelavam por esse objetivo, por esse ministério, mas o Senhor nos confiou. O Senhor não apenas nos chamou para a salvação, ó Deus, mas nesse mundo, enquanto vivemos, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Desperta o teu povo, ó Deus. Desperta a tua igreja, ó Deus, para poder pregar o Evangelho. Porque tem pessoas, vizinhas nossas, que precisam ouvir a tua palavra, que precisam ouvir quem é Jesus Cristo, que tipo de autoridade Ele tem e o que Ele pode fazer, Deus. Que Ele não foi apenas um homem religioso, mas que Ele morreu de fato na cruz pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade, e as pessoas precisam
mas o Senhor nos escolheu nos chamar para essa obra. Fortalece os nossos pés, trata o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos, ó Deus, de fato, estar dispostos a tempo e a fora de tempo pregar o Evangelho. Mesmo que a maioria das pessoas o recusem, o não aceitem, mas que nós venhamos cumprir. Mas nós também clamamos ao Senhor, e é o objetivo desses dias de oração, é de que pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito, e que as nossas famílias, muitos dos nossos, sejam tocados pelo Teu Espírito, que muitos dos nossos sejam impactados pelo poder do Evangelho, e tenham as suas vidas transformadas, assim como nós tivemos também. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor nesta noite, para que haja o governo do Senhor nesse lugar, que corações empedernidos, ó Deus, sejam quebrantados e recebam a Tua palavra, que toda religiosidade que se cria uma barreira, essa barreira seja desfeita no nome de Jesus. Que todo desejo por esse mundo venha se convertir em desejo pela Tua presença. Ó Deus, nós não clamamos apenas por patos, clamamos ao Senhor por pedras, porque da mesma forma precisa ser alcançada pelo Senhor. E o Senhor tem chamado mais alguns de lá para proclamar o Evangelho. Fortaleça esses irmãos, dê intrepidez e poder do Senhor para testemunhar. Ó Deus, nós intercedemos pelo povoado de Tanques, nosso vizinho, que também é conhecido por uma resistência ao Evangelho, ó Deus. Mas que nós já podemos ver frutos, ó Deus, e que esses frutos, ó Deus, venham produzir sementes em boa terra, para que possa produzir servos do Senhor. Ó Deus, se tiver um lar, já tem o que o Senhor precisa, por isso nós clamamos, levante pessoas naquele lugar, para proclamar a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que pode fazer algo na vida de pessoas que só ela pode fazer. Ó Deus, nós clamamos por brejeiros, ó Deus, que carecem da mesma graça e misericórdia do Senhor. Famílias, ó Deus, que estão agora, Deus, desfaceladas pela prostituição, pelas drogas, pelo alcoolismo, ó Deus. Só o Senhor pode restaurar, Deus. Não é a religião, não são políticas públicas, não é a cultura, mas é a Tua palavra, é o Evangelho que pode transformar vidas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor por estas almas, nós clamamos por esses jovens desses lugares, pelos idosos, ó Deus, que já estão caminhando para o fim da vida sem conhecer a Ti. Ó Deus, faça-nos conhecer ao Senhor em nome de Jesus. E o nosso clamor nesta noite é que o Senhor, ó Deus, possa estar levantando a Tua igreja como um exército poderoso. Ó Deus, em nome de Jesus, homens e mulheres que foram alcançados por essa graça e que nós não podemos deixar de denunciar, ó Deus. Por isso nós pedimos ao Senhor, enche o nosso coração de intrepidez, enche o nosso coração, ó Deus, de coragem, de disposição para pregar a Tua palavra. Quantas vezes, ó Deus, nós nos amedrontamos quando temos a oportunidade de pregar o Evangelho. Quantas pessoas, ó Deus, já passaram pelas nossas vidas. Quantos tempos, ó Deus, essas pessoas passam sentadas do nosso lado e nós nunca tivemos a coragem de falar acerca de Jesus para elas. É preciso coragem, é preciso o poder do Senhor, ó Deus. Revista a Tua igreja desse Teu poder, o poder do Teu Espírito que nos capacita a testemunhar do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, por corações empedernidos nesses lugares.
Quebranta-nos para a glória do Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Naquele de quem nada ouviu, ó Deus. Levanta a tua igreja. Há uma necessidade no meio da tua igreja. E não é necessidade de bens materiais. Não é necessidade de concretização de sonhos. Não é necessidade de um bom emprego. O que a tua igreja necessita, ó Deus, é do poder do Senhor para proclamar o Evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Rogamos a Ti com esperança, que por Tua graça o Senhor ouve a nossa oração e atenda, ó Deus, o nosso pedido por graça e por misericórdia, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus, palavra maravilhosa. Gente, o nosso propósito foi baseado no livro de Neemias, né? Qual foi? A construção dos muros de Jerusalém. E em Neemias, pode sentar mais, é rapidinho. Em Neemias 12, 27, tem a dedicação dos muros de Jerusalém, a consagração dos muros de Jerusalém. Então, o que Neemias fez quando terminou de reconstruir os muros? Ele convidou toda a população ao redor, convidou os levitas e fez uma grande festa, né, de consagração dos muros. Nós estivemos aqui orando, intercedendo, erguendo muros de quê? Da nossa vida de oração, da nossa comunhão com irmãos, né? Porque toda vez que a gente orou por alguém dessa cidade, a gente estava erguendo um muro de proteção na vida dela. Então, como a palavra disse, o que a gente vai fazer agora? Estamos terminando o propósito. Vai ter um culto final. Nós vamos dar a oportunidade a essas pessoas de ouvir a palavra e de se converter. A gente está orando por elas, intercedendo por elas, mas como ele mesmo disse, né, é o ouvir a palavra que vai transformar a vida daquela pessoa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter o culto final. O pastor William vem pregar, né, vem o pessoal do Ida para fazer o louvor. E eu não tenho certeza o local do culto, mas eu vou colocar no grupo depois, viu? Se vai ser aqui mesmo ou se vai ser. Vai ser lá na Praça das Pedras. Então vai ser na Praça das Pedras. O que é que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa função? Vamos convidar todas as pessoas que a gente está orando. Nossos amigos, nossos vizinhos. Ah, ela não vai. Põe a sua fé em movimento. Põe a sua fé em ação. Vai convidar essa pessoa. Você acha que ele não vai aceitar? Ore antes na sua casa. Se possível, faça um jejum. Mas vamos tentar convidar todas as pessoas que você colocou o nome ali, né? Porque é através da palavra que ele vai ouvir e vai se converter. Nós já fizemos a nossa parte, que foi clamar e interceder por essas pessoas, né? Então Deus vai agir no último culto. Vamos convidar todas as pessoas que a gente conseguir encontrar para estar lá. O culto vai ser terça-feira, dia 3 de fevereiro. Por que não vai ser quinta, como foi sempre os dias do propósito? Porque o pastor William vai com o pessoal, né, do acampamento, então vai ser dia 3 de fevereiro. Depois eu vou fazer um cardzinho e vou mandar nos grupos para que você convide alguém. Se você puder encontrar pessoalmente, melhor ainda. Se não, mande uma mensagem pelo celular, convidando essas pessoas. Amém? E vamos estar ainda orando em nossas casas, porque não terminou ainda o propósito, né? Porque tudo isso vai ser em vão se a gente no último dia lá a gente estiver intercedendo para que essas pessoas vão ouvir a palavra e se converter. Amém? Então, eu quero agradecer cada pessoa que veio. Na vida de cada um foi batalha, mas nós chegamos até aqui. Amém? Então, vamos continuar orando, intercedendo pelas pessoas, daqueles povoados. Quando eu falo paz, eu achava que fazia todo o paz de um povoado só. Porque assim, a ação da igreja aqui de Patos, ela acontece também, ela abrange pedras. Então, está fazendo em pedras também, está fazendo com o território que a igreja também
Olha, que faz maravilha. parte da igreja, faz parte de lá. Então, não se esqueça, nosso próximo encontro vai ser terça-feira, dia 3 de fevereiro, lá na quadra das pedras. Na Praça das Pedras. É porque eu não conheço lá, viu, gente? Então, você convide o seu irmão, seu amigo, seu vizinho, as pessoas que você colocou o nome aqui na caixa. Amém? Eu quero agradecer o pessoal que veio do Lapão, né, a família de Tassim foi uma bênção aqui conosco. Além do processo, irmão, você vai ver o propósito. Deus te abençoe. Muito obrigado de coração por tudo que você fez aqui conosco. E eu agradeço a família de Ricardo, seu Janilson, irmã Lídia do departamento, ela estava viajando, ela veio conosco. A irmã Heleneide, a família de Tassim e aos demais próximos povoados. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. E a gente está também. Oi? Presença de alguns visitantes aqui da comunidade. Tem Rosa lá no fundo. Tem essa menininha aí, qual é o nome dela? Vitória. Nicole? Estou ficando louco. Está perto de você? Simone, você aqui na frente. Você, irmão. Cleberson. E tem um bebezinho aí. Ítalo. Daqui 5 minutos não lembro mais o nome dele. Só o de Rob, que vai conhecer mais tempo. Mas eu queria agradecer pela presença de vocês, dizer que vocês são muito bem-vindos aqui, as portas estão sempre abertas. Deus abençoe, voltem sempre, em nome de Jesus. Já está convidado no próximo culto, viu? Terça-feira, na quadra. Não, Na praça. na praça. Eu falo assim, provavelmente, existe uma previsão de chuva. E se for depender de eu orar para não chover, vai cair um toró. Então a gente, eu nunca vou pedir, nordestino nunca pede para não chover. Então, se chover, glória a Deus, a gente vai fazer aqui, tá certo? Então vai ficar nessa mudança aí. Deus ajuda que chova. Mas se não chover, nós estaremos lá no fé, tá certo? Deus abençoe.